Vamos começar a falar de prosperidade e quem for entrando, né? Se o pessoal tiver dúvida, quiser saber alguma coisa, tudo mais, vai colocando aí. Se ficar muita pergunta, eu vou deixar pro final, tá? Mas enquanto for, a gente vai rolando o bate-papo. Como eu coloquei, né, a questão de prosperidade material, emocional e espiritual, que a gente discutiria hoje, o que é isso, para começar esse bate-papo. Muita gente confunde prosperidade com bens materiais. Muita gente confunde prosperidade com ter dinheiro, né? E prosperidade não é ter dinheiro. Eu posso simplesmente ter dinheiro, se eu não for feliz, se eu não estiver emocionalmente bem. Se eu não tiver um certo desapego disso, eu não sou uma pessoa próspera. Muito pelo contrário, eu sou só uma pessoa dependente financeiramente do dinheiro com dinheiro. Ponto. Nada contra o dinheiro, óbvio, né? É aquilo que eu sempre coloco, o dinheiro é muito bom, faz muito bem para a saúde, ajuda você a sofrer numa banheira, num spa, em Paris. É muito mais legal sofrer assim do que com dívida. Mas não é esse ponto, a gente está falando de prosperidade, então vamos voltar para cá. Questão básica, tá, gente? Prosperidade tem a ver com reconhecer-se grato, com reconhecer-se vivo, e principalmente com coerência, né? Quando a gente está na escola, a gente não aprende, né? Coerência e coesão num texto. Então, coesão o texto tem que fazer, né? Tá interligado. Coerência, ou seja, o que eu falo, o que eu penso e os meus atos agem de acordo um com o outro. Só pra gente entender um pouquinho do que é a regra da prosperidade. Não adianta nada eu querer ser uma pessoa próspera e ficar pedindo trabalho. O máximo que você vai conseguir é um monte de trabalho em casa para limpar a casa, ou mais trabalho no seu serviço. Enfim, você vai conseguir trabalho porque é o que você está pedindo. Não adianta nada eu querer ser próspero e não conseguir enxergar a prosperidade no que eu tenho. Oi Leila, oi Débora, bem-vindas. E então assim, se eu olho para o que eu tenho e eu consigo me enxergar próspero, ou seja, sabe aquela questão, se eu tenho um monte de louça para lavar é porque eu tive que comer? E aí, em vez de reclamar da quantidade de louças para lavar, eu sou capaz de agradecer pela quantidade de louças que eu tenho para lavar justamente porque eu tive alimento? Boa noite, Jana. Oi, Aline. Então, assim, é bem esse ponto, tá? A gente reclama muito, né? Nós temos por hábito... Oi, Souza, gratidão. A gente tem por hábito ficar reclamando. A gente tem por hábito achar que a vida do outro é melhor, a vida do outro é mais fácil. E se eu fico fazendo disso um mantra, porque é uma reclamação que nós fazemos com frequência, automaticamente o que a gente atrai é exatamente isso. Enxergar a vida do outro mais fácil, a vida do outro fluindo, a tua não. Por quê? Porque você já disse pro universo que a tua vida não flui. Dane-se, a vida é tua. Eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para o que eu tenho, eu tenho que olhar para as situações. E em vez da questão de enxergar em tudo um castigo, um peso, uma dificuldade, eu consegui enxergar cada lição que a vida me apresenta. Numa pessoa muito difícil, a lição da tolerância. Numa situação que demora a se resolver, a lição da paciência. Na lição, na situação do julgamento, da crítica, a indulgência. Como disse para mim um amigo uma vez, a gente não aprende a perdoar se ninguém fizer nada. E não adianta, se eu não conseguir enxergar isso e ficar preso mentalmente
a tudo de ruim, a vida não flui. Eu simplesmente não atraio nada de positivo. Por quê? Porque a minha frequência está baixa. A minha frequência está negativa. Então, vamos colocar assim, vai. Como é que eu vou ser uma pessoa próspera, oi Dê, com medo? Eu quero ser próspero. Aí, como disse meu filho agora há pouco, quando a gente estava conversando sobre prosperidade, até perguntei se ele não queria fazer a live no meu lugar. Ele virou pra mim e falou assim, mãe, não dá pra ser próspero com medo. Eu falei, como assim? Ele falou, porque daí você fica à base da opinião dos outros. E você só faz o que os outros falam pra você fazer porque você tem medo de arriscar a sua vida. E aí, por medo de arriscar na sua vida, você segue a opinião dos outros e nada dá certo. Porque os outros têm a opinião deles com relação à vida deles. Não tem a ver com o que você, com o que te faz feliz, com o que tem a ver com você, com a sua natureza. E aí, se a gente for pensar sobre isso, o que tem a ver com a gente, o que tem a ver com a nossa natureza, quantas vezes a gente não deixa de fazer determinadas coisas ou faz simplesmente porque um disse para fazer? Quantas vezes por medo nós não deixamos de tomar atitudes que mudariam totalmente a nossa vida e a nossa realidade? Porque na zona de conforto que eu tô, e a gente já trabalhou isso, né, nas lives do ano passado, quem quiser vai lá, dá uma assistida, tudo, na zona de conforto que eu tô, por pior que seja, eu sei como agir, eu sei como é que tá. E se eu sei como é que tá, eu tô seguro. Como é que eu dou o próximo passo? Como é que eu faço vibrar a partir de mim a prosperidade? Entende? Não é um mecanismo de mas eu só sou assim porque a minha situação é essa, porque se eu tivesse outra situação, eu seria diferente. É o contrário. Eu preciso me ver próspero, eu preciso me sentir próspero, eu preciso vibrar a prosperidade para daí atrair a situação que eu quero. Eu tenho que me ver assim. Eu não tenho que simplesmente ficar pensando que eu quero alguém, porque todo mundo tem alguém, né? Já vou falar então, entrar um pouco na prosperidade emocional. Porque as famílias são felizes, menos a minha. A sua família vai continuar sendo exatamente desse jeito. É a vibração e a afirmação que você está fazendo. Se eu paro para olhar a minha família, se eu paro para olhar o que eu tenho em volta, e da mesma forma que eu tenho os meus defeitos, da mesma forma que eu tenho as minhas limitações, da mesma forma que eu magoo pessoas, nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo, nós, sem perceber e sem intenção, magoamos pessoas. O por que raio a gente acha que quando uma pessoa fala alguma coisa e que isso nos magoa, a pessoa está fazendo de propósito? O porquê que o fardo para o outro, o julgamento para o outro é sempre mais pesado e para mim eu alivio? E aí eu vou na parte de que como é que eu mudo o olhar que eu tenho sobre a minha família para entender que as pessoas são como elas são, para aceitar que as pessoas são como elas são, que família feliz é propaganda de margarina. É super legal. A minha irmã. Oi, Ana. A Dai também entrou. Oi. Então, assim, sabe aquela coisa assim, família feliz, e todo mundo feliz, e todo mundo se dando bem? É propaganda de margarina, gente, não tem. Não existe família sem problema. Não existe alguém que na família não se sinta, de certa forma, rejeitado. Ou os parentes totalmente sem noção, né? Toda família tem parente sem noção. Não é privilégio de ninguém.
O problema é que a gente olha pra gente, pra nossa situação e acha que aquilo ali acontece só com a gente. Por quê? Porque tá muito perto. E eu tenho, né, a prosperidade tem a ver com querer abrir mão de se achar vítima. Tem a ver com querer abrir mão do ficar preso ao negativo. Quando a gente fala de prosperidade espiritual, para pensar. O quanto eu me dou? Né? Batei, observo usar. É dando que se recebe, pedi, obtereis. O quanto de ação concreta eu tenho que de fato eu estou me doando e que isso vai provocar um retorno. Uma boa ação que eu faço para uma pessoa. Vamos colocar o exemplo que eu dei hoje mais cedo. Se eu pego e dou uma cesta básica para uma pessoa. E essa pessoa tem uma família de 4 ou 5 pessoas. O retorno que eu tenho disso é com relação a essas 4, 5 pessoas e não da uma pessoa que eu auxiliei. Essa é a mágica do processo. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica. Você consegue fazer um contato e fazer uma arrecadação? Você consegue, de certa forma, fazer a diferença na vida de alguém a qualquer momento, de quem quer que seja. Mesmo das pessoas mais difíceis. Até o calar. Até a parte do respirar fundo e evitar contratempos, evitar o julgamento, é caridade. E com isso eu vou agindo de forma que cada vez mais eu atraio o positivo para a minha vida. Porque se eu quero uma vida melhor, se eu quero uma vida próspera, se eu quero tá emocionalmente legal, espiritualmente, materialmente, eu tenho que primeiro acreditar nisso. Segundo, acreditar em mim. Terceiro, ter a visão e a consciência de que, gente, não é um passe de mágica. Vamos para a historinha da Cinderela. A Cinderela fica lá 20 anos esfregando o chão. 20 anos lá, esfrega chão e tal, toda esfarrapada. Até que aparece o comunicado da realeza de que vai ter a festa, tudo para o príncipe conhecer todas as moças da cidadela para ele se casar. E ela resolve ir. Resolve ir, e aí tem o primeiro empecilho, a primeira dificuldade. Primeiro que, vamos colocar que nesse primeiro, no aparecer a oportunidade, a grande maioria de nós, né, ao invés dela de achar, poxa, é uma oportunidade de eu conhecer o príncipe, legal, já colocaria que isso não é para mim. E isso é para as outras pessoas. Isso não entra para eu, pessoa, então. Aí ela pega e, legal, é uma oportunidade. O que a madrasta faz? Ah, você quer ir? Sem problema nenhum. O único problema é que você não tem roupa, né? E que tá aqui a lista de tarefas que você precisa cumprir. Se você cumprir tudo, beleza, você pode ir. Ela pega, a maioria das pessoas, a maioria de nós, olharia aquela lista, sentaria para chorar e falaria: não vai dar certo. A vida não me ama, isso não é para mim. Se eu estivesse numa outra situação, porque se meu pai estivesse vivo, porque se a gente tá falando da Cinderela, tá, gente, para quem entrou agora. Se meu pai estivesse vivo, se minha mãe estivesse viva, se a madrasta, não sei o quê, se eu não tivesse tanta coisa para fazer, se eu tivesse, enfim. Ela não faz isso. Ela fala: tudo bem. Vai.
alimenta os cavalos, dá banho no gato, limpa o palacete inteiro, esfrega chão de novo, tudo mais. Enquanto isso, aí é Disney, né, gente? Os ratos estão lá confeccionando o vestido. Abafa. Mas enfim, alguém tem que fazer essa parte. Passado isso, né, não bastasse, ela vai, ela fez tudo, ela bota o vestido, ela desce toda feliz para ir com as irmãs pro baile. As irmãs olham, a madrasta não se conforma que ela terminou tudo. E as irmãs começam a rasgar a roupa. Arrancam o colar, porque esse colar é meu, porque essa fita é minha, porque não sei o que era meu. E aí ela se vê totalmente sem possibilidade. Porque aí ela já não tem mais nada, não tem vestido, ela venceu todas as etapas. E aí tem a parte a parte difícil da vida, né, gente? Tem hora que a gente não aguenta, né? Que realmente tá difícil. Oi, Sandra, tudo bom? E que realmente tá difícil e que a gente acha que não vai conseguir e que por mais que você tenha lutado, aquilo não vai rolar. Aí chega a fada madrinha. O que é a fada madrinha? A fada madrinha são aquelas situações que, de certa forma, quando você vai, você fez tudo o que você podia, você deu tudo de si, o universo converge a seu favor. Lembrando de que, em momento nenhum, por pior que tenha sido a situação, Cinderela pega e desiste. Fada madrinha aparece, pergunta por que ela tá chorando, e ela fala que ela queria ir no baile, tudo mais, aquela situação toda. E com certeza, só esperar a madrinha que não quer, mas aguenta aí que tem mais história. A análise da história vai longe. Então, assim, tem a parte, né? E ela coloca que ela não tem como ir. Porque ela fez tudo o que precisava, ela fez tudo o que estava ao alcance dela, ela foi além. E ela não tem nem vestido. Ela fala, teu problema é esse? Tá bom, vai lá, dá o vestido, põe a carruagem e tal, não sei o quê. O que é bacana da história? A fada madrinha não materializa a Cinderela no palácio. A fada madrinha não vira para ela e fala assim, pronto, agora tudo o que você queria aconteceu e o príncipe é teu. A condição vem. Só que a fada madrinha vira e fala, agora vai atrás e busca. A fada madrinha em momento nenhum vira para ela e fala assim, não, agora já é teu, vou fazer aqui uma poção mágica, você vai tomar, o príncipe vai se apaixonar por você, ninguém vai enxergar. Ele não vai enxergar as outras pessoas e pronto, e vocês serão felizes para sempre. Não só tem a parte do vai e busca, de que ela tem que pegar a carruagem, ir para o palácio, se fazer ser vista, e ainda corre a chance de o príncipe já ter visto outra pessoa, né? Não só tem isso, e ela paga o preço. Quantas vezes a gente não deixa de agir porque eu não sei qual vai ser a resposta da outra pessoa. Ah, mas e se a outra pessoa não me quiser? Ah, mas e se não der certo? Ah, mas como é que você vai fazer? Como é que você sabe se você não pagar para ver? Então ela pega, vai, e aí tem um ponto, tem limite. Meia-noite ela tem que ir embora. Ou seja, tudo existe tempo, dedicação, processo e limite. Qual é o grande problema nosso? A gente desiste nas dificuldades. Às vezes, nas primeiras, às vezes, nas que se apresentam um pouco mais fortes. Não bastasse isso,
não bastasse a gente desistir nas dificuldades, a gente responsabilizar os outros, ela podia ter responsabilizado todo mundo. Imagina, órfã de pai e mãe, com uma madrasta que não gostava dela. Nunca recebeu amor nenhum, a não ser até os 6 anos, que foi quando o pai morre. Foi colocada de empregada a vida toda, pelos 20 anos ali, que é onde passa o desenho. Quantos a gente não conhece que tem esse repertório completo para justificar não alterarem a própria vida? É disso que fala a prosperidade. Eu tenho que acreditar, eu tenho que querer uma vida melhor. Amanda, acho que todo mundo... Depois, a Amanda tá falando aqui que é a primeira vez que ela já viu várias vezes essa história, é a primeira vez que ela vê com esse ponto de vista. Depois eu te conto dos outros, os outros contos de Disney. Eu gosto muito de secar um pouquinho mais, olhar o que as pessoas não querem, não conseguem enxergar, porque a gente está muito preso na fantasia, muito preso nas cores. E é muito legal. Disney, de certa forma, fazia desenhos para adultos, não era para crianças. Então, todos eles têm uma lição intrínseca, né, a ser observada. Enfim, e nada garante também que eles foram felizes para sempre. Eles casaram, né, termina com casamento, mas o resto a gente acredita, né, que o príncipe tenha sido um cara bacana, bastante paciente, que a Cinderela não alterasse tanto os hormônios e não desse os pitis básicos que a gente dá como mulher, e que eles tenham conseguido ter uma vida mais ou menos possível na realeza. Mas entende? Todo mundo quer colher maçã, mas ninguém quer o trabalho de plantar a semente. Todo mundo quer uma vida melhor. E ser próspero tem a ver com plantar, com preparar a terra, com realmente se dar o trabalho. O que eu quero para a minha vida daqui 5 anos? Lembra? Para quem me acompanhava no ano passado, vai lembrar que eu falo que é exatamente esse processo que leva entre você tomar uma decisão, começar a ter atitudes e o universo conspirar, até que no processo de 5 anos tudo muda. Então, se eu quero ser um plantador, enfim, um vendedor de maçãs, eu tenho que querer me dar o trabalho de achar o terreno próprio, limpar o terreno, preparar, adubar. Depois de preparado, adubado, plantar as sementes, esperá-las germinarem, cuidar das pragas. Até aí, já foi 1 ano para os primeiros pés começarem a crescer. De 2 a 3, para eles começarem a ter um tamanho razoável de você ter a primeira colheita. Que ainda assim não vai ser a colheita, entende? Vai ser uma colheita. 5 anos para você estar produzindo maçã. Boa noite para quem entrou agora, Sheilinha, Natália. Fê, não dá para saber teu nome, tá tudo junto. Enfim, boa noite para todo mundo que entrou. Então, assim, entende? Qual o problema? A gente não quer perder o tempo. A gente quer que a vida mude. E que as coisas converjam para isso. E que Deus entenda... Gratidão, Sandrinha. E que Deus entenda que, assim, eu tô sofrendo. Segredo, gente. Deus existe? Existe. Existe. Tudo flui, tudo converge dentro de uma simbiose muito bacana. Fernando, gratidão. Então, assim, tudo converge dentro de uma simbiose muito bacana. Entende?
Tanto que os planetas estão no universo e não se chocam, né, gente? Nenhum planeta bateu por aqui desde que Terra existe. Então, alguém está cuidando do barraco. Agora, Deus não vai fazer por você o que você tem capacidade de fazer. Deus não vai alterar a tua realidade. Deus não vai vibrar prosperidade na tua vida. Entendem? Deus não vai fazer a parte de colocar para você os caminhos por onde. É você. Você tem que decidir o que você quer. Você tem que decidir. Você quer uma vida próspera? Você quer uma vida feliz? Você quer? De que adianta se eu fico olhando, né, para a situação toda e não faço, não tomo atitudes de fato? Sandra, do teu caso, vamos conversar no particular depois, tá? Realmente é uma situação difícil passar por isso, mas a gente vai conversar. Assim que acabar a live eu te chamo, tá bom? Então, assim, entende? Nós vemos N casos de pessoas, e eu costumo falar assim, eu não sou diferente. Geralmente eu coloco para as pessoas, olha, vai, faz que dá certo, porque porque eu acho que dá certo, porque eu vi um vídeo que dá certo, porque alguém disse pra mim que dá certo. Não, cara, porque eu fiz e dá certo. Se alguém falasse pra mim há 5 anos atrás que eu seria a pessoa que eu sou hoje, eu ia falar pra pessoa que ela é louca. Simples assim. Só que conforme você muda atitudes, conforme você começa a plantar, conforme você começa realmente a fazer diferente em pequenos atos, em pequenas coisas, a mágica simplesmente acontece. Mas é igual eu falei da história da Cinderela, você não pode ficar parado se lamentando. A vida te trouxe um desafio, beleza, vambora. Determinado ponto aqui tá difícil. A vida parou aqui. Olha pro lado. Vai para outro caminho, faz a volta. Mas isso significa que isso não é meu caminho? Quem sabe? O universo age mais ou menos dessa forma. Eu penso... Só um minuto, gente. Tá, da Jana. Gratidão, ela tá assistindo a live. Então, o meu presente. Eu penso que eu quero alterar o meu ganho. E de repente, que eu quero ganhar mais e tudo mais. E, por alguma circunstância, na semana seguinte eu sou demitido. Qualquer pessoa numa situação dessa entraria em desespero. Acharia que não tem como, que, enfim, né? Deus não está me ouvindo. Se você, em vez de ficar preso à lamentação, você começar a buscar outras oportunidades, automaticamente isso te leva a conhecer pessoas que vão te apresentar outras situações. E com certeza a coisa converge de forma que o que você queria acontece. Agora, se eu ficar me lamentando, se eu ficar me achando vítima, ou se eu ficar simplesmente presa à situação que eu estou sem tomar atitude nenhuma para alterar ela, a culpa é de Deus? Jura pra mim que eu posso colocar a culpa em Deus da minha infelicidade? Que eu posso colocar na minha família? Que eu posso colocar nas outras pessoas, nas circunstâncias? Mas eu não tenho dinheiro. Faz. Não é pra fazer papel não, tá, gente? Não é pra falsificar dinheiro, não. O que você sabe fazer? Você sabe fazer comida?
Falo pra todo mundo, eu passei 3 anos vendendo lanche na rua. Faz o que você souber fazer. Qualquer coisa vira dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é materialização de vibração universal. Só autovalorização. Quanto mais eu me valorizo, mais eu atraio. Se eu não me valorizo, se eu acho que eu não sou capaz, se eu acho que as pessoas não têm porquê acreditarem no meu trabalho, ou valorizo demais a opinião dos outros sobre o que eu faço, em vez de simplesmente falar, tá, a opinião é legal, bacana, mas eu acredito no que eu faço. O que eu vou atrair? O que lamentação atrai? O que baixa autoestima atrai? Entende que, assim, na maioria das vezes, nós mesmos nos limitamos. Nos prendemos a relacionamentos falidos, em vez dos dois terem uma oportunidade de ser felizes. Ou não investimos em relacionamentos que tem tudo para dar certo, porque ficamos presos a pequenas coisas por anos e não saímos desse passo. Quantas pessoas não têm dificuldade de perdoar pai e mãe por não conseguirem sair do papel e enxergar ali um homem e uma mulher tão falível quanto a pessoa? E, gente, não existe, né? É palhinha, porque a terceira palestra, né? A terceira live é sobre isso, mas não existe prosperidade sem perdão. Perdoar não é esquecer, né? Perdoar não é nada disso. A gente vai falar, essa parte na terceira semana. Mas enfim, não tem como eu ser próspero. Por quê? Porque tem a ver com a minha essência. Tem a ver com ressignificar a minha crença sobre mim mesmo. Porque se eu acho que ninguém me ama, eu irradio isso. Se eu não arrisco, eu irradio isso. Se espiritualmente o que eu penso que as pessoas deveriam fazer de melhor, se eu sei o que seria um mundo melhor, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Mas é só hoje, mas ninguém tá vendo. Não adianta, eu atraio o que eu penso, falo e faço. Você pode querer enganar quem quer que seja. A tua vibração atrai para você. Se o que você fala é uma coisa, o que você faz é outra. A tua atitude é a materialização de quem realmente você é em essência. É isso que você atrai. Pode fazer quantos mantras quiser, pode falar eu posso, eu quero, eu consigo, pode ficar falando o que for. Faz o teste. Tenta ficar falando repetidamente a mesma coisa 300 vezes e não muda de atitude para ver se acontece alguma coisa. Auto-boicote. Eu quero ser melhor. A partir dessa semana eu vou tentar melhorar. Esquece, não vai conseguir. Não vai mudar nada. Primeiro, quem tenta não faz. Segundo, quem joga pra frente é porque não quer fazer. A partir de agora eu sou diferente. Por quê? Porque eu quero uma vida diferente. E como é que eu quero essa minha vida? Como é que eu quero agora? Não, como é que eu quero, né? Como eu já falei no começo, para daqui 5 anos. O que eu começo a plantar hoje? Como é que eu viro uma pessoa melhor? Aonde? Aonde eu tô.
Não é, quando eu conhecer uma pessoa que me ame, porque se eu tivesse uma família assim, porque. Não. Dane-se se as pessoas à sua volta. Eu ia falar uma coisa não muito legal, enfim. Não são legais, vamos por assim. Vamos tentar controlar. Quem me conhece sabe que eu estou tendo um autocontrole absurdo. Então, assim, vamos pensar. Não interessa se as pessoas que estão à sua volta, se as coisas não convergem e não são do jeito que você queria. Verdade absoluta é: ninguém, nem a gente, é do jeito que os outros queriam que nós fôssemos. Nós somos humanos. Perfectíveis, não perfeitos. Quanto tempo a gente vai ficar vibrando negativo, se lamentando com tudo? Nós estamos passando, para quem acompanhar no futuro isso aqui, a gente está passando por uma pandemia. Então, de que adianta a minha revolta frente às pessoas que não tomam consciência? Se não só vibrar negativo a mais numa situação. Não muda nada, as pessoas que não têm consciência não têm consciência. Mas isso prejudica o todo, prejudica. Mas pessoas morrem por causa disso, concordo. Concordo, é complicado. Dou toda a razão. Me convença do que a tua revolta com relação à falta de consciência das pessoas altera essa situação. Se não simplesmente a parte de você vibrar negativo, se sentir mal, se sentir impotente frente à humanidade que está evoluindo. Não somos bárbaros mais. Não matamos mais do jeito que matávamos. Mas as pessoas ainda se matam. Tá bom, gente. Sim, vocês têm noção do que era antes? Da carnificina que era. Sabe lá Deus como é que tem humanidade ainda? Já pensamos, já temos movimentos de consciência. Isso era impensado. Há um século atrás. Era totalmente impensável. O porquê não enxergar o quanto estamos evoluindo? E ser mais um a somar no processo. Enfim, eu alerto as pessoas. Eu dou o exemplo, eu faço a minha parte. A raiva, a revolta não vão alterar nada. Muito pelo contrário, para analisar. A quantidade de raiva e revolta que a gente gera, se fosse para alterar alguma coisa, a gente viveria num mundo perfeito. O que não é a realidade. Isso gera mais raiva, mais revolta. E aí a gente tem em contraposição das pessoas que não têm noção nenhuma a mesma energia. Se eu quero ser uma pessoa próspera, eu tenho que acreditar que o mundo pode ser melhor. Por quê? Porque eu sou. Porque um monte de gente que eu conheço é. E se eu sou uma pessoa melhor? E se um monte de gente são pessoas boas? E se eu conheço um monte de gente que realmente faz diferença no mundo? O porquê que eu vou acreditar que o mundo está perdido? Se eu quero que as pessoas se amem, se eu quero que as pessoas... Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que ser a primeira pessoa a não julgar. Eu tenho que ser a primeira pessoa a alterar isso. Entende? Porque não adianta. Prosperidade não vem em vibração negativa. Prosperidade não vem com medo.
Muito pelo contrário. O medo limita. Ele é importante no sentido de te salvaguardar a vida, de te limitar a simplesmente você não fazer excessos, não se colocar em riscos desnecessários que possam corromper e destruir a máquina humana. Agora, gente, com relação a viver, para quem assistiu Soul, né, as pessoas sempre ficam se perguntando: ah, mas qual é o meu propósito no mundo? Você tá vivo, bem? É viver. Ser a melhor versão de si aonde você se encontra. Somos gentis com as pessoas lá fora. Temos que aprender gentileza com as pessoas dentro de casa. Ah, mas as pessoas não são gentis comigo. Dane-se! Falei, pronto. Dane-se. Eu sou melhor. Se as pessoas não quiserem ser, azar. Eu tenho educação, o pessoal não tem. Problema deles. Eu não jogo lixo no chão e recolho o lixo dos outros. Ponto. Um dia as pessoas vão ter consciência. Até lá, tem multa. Até lá eu faço a minha parte. Por quê? Porque se eu quero um mundo melhor, porque se eu quero a minha vida melhor, são as minhas atitudes que apontam isso. Não adianta nada. Como é que eu vou ser um bom profissional? Como é que eu vou ser reconhecido se eu não acreditar em mim? Quem vai comprar o meu peixe se eu falar que eu não sei se ele tá bom? Se eu falar que, mas do outro ali deve ser mais legal, você não quer ir lá ver? Não, quem tem que vender o peixe sou eu, é meu. Quem tem que acreditar em você é você. Quem tem que se ver próspero, quem tem que realmente entender que isso é uma energia que vibra. Parem para pensar, tem pessoas em todas as épocas de crise. Tem pessoas em situações difíceis. A grande maioria passa por situações difíceis, conturbadas. Por quê? Porque é aprendizagem para o todo. Ora, como é que tem uma ou outra pessoa que fica legal? E não é que fica legal porque tem uma situação bacana. Tem pessoas que sobressaem nessas situações. Que justamente na fase de crise, justamente dentro dessas situações, essas pessoas fazem a diferença e se destacam. Como disse o pastor Carlos, que eu gosto dele, das piadas dele, Deus tem uma panelinha, né? Realmente ele é mais legal para uma turma. Não, esse pessoal só aprendeu a lição de casa. E eu passo pelo que eu tenho que passar. Eu vou ter as fases da escola. Toda criança reclama que a mão dói quando está aprendendo a escrever. Sem exceção. Toda criança tem a dificuldade de aprender os primeiros cálculos. Toda criança tem as dificuldades de passar ano a ano. A adolescência é uma das piores partes. Beijo, Marcinha. Então, assim, tem que passar. Faz parte do processo de aprendizagem. Agora, se tem que passar e faz parte do processo de aprendizagem, se eu tô vivo, se eu tô em carne, eu tenho os meus processos de aprendizagem e eles não são fáceis. Como eu falo pra todo mundo, gente, a vida é legal, não é pra ser fácil. É um desafio atrás do outro. Eu escolho como eu olho, entende? Eu escolho se eu vou olhar o meu desafio, a minha vida e falar que daqui que é minha, catar o touro à unha e enfrentar. Ou se eu vou ficar me lamentando. Não existe vida sem problema.
Não existe situação sem dificuldade. Existe foto de Facebook. Foto de Facebook é super legal. Tá todo mundo sempre feliz, todo mundo viajando, todo mundo em TBT, todo mundo... Nossa, é uma maravilha. Alguém aqui tira foto chorando, se esgoelando, falando quanto tá mal. É só fotografia. Menos olhar para a vida do outro e mais o que eu faço com a minha vida. Como é que eu altero a minha realidade? Ah, meu casamento não tá legal. Beleza, como é que eu faço para que isso mude? Ah, mas o cara é um asno. Como é que eu mudo de atitude para que a pessoa mude de atitude? Ah, eu vou tentar uma vez, não vai dar certo, aí eu desisto. Quem chegou agora, assiste depois do começo da live, vai ficar gravado a história da Cinderela. Se a gente fosse desistir no começo, nada dá certo. Tem coisas que são nossas responsabilidades. Tem coisas que são responsabilidade do outro. Aonde eu tenho comando nas minhas atitudes, eu não mudo ninguém. Eu mudo as minhas atitudes, o meu redor muda. Eu altero a minha forma de comunicação, eu altero a agressividade, eu altero os meus pensamentos. Eu desisto de ficar me machucando com coisas que me magoaram. Olha que legal. Eu tenho que querer deixar a mágoa para trás. Eu não vou para frente, eu tô presa no passado. Se eu tô presa no passado, como é que eu vou para frente? Como é que eu prospero? Se eu não deixo o passado para trás, se eu não viro simplesmente e falo, tá, doeu, não foi legal. É a mesma coisa que eu fazer várias viagens bacanas. De repente, ir para um lugar, dar tudo errado, extraviar bagagem, eu cair, quebrar a perna, enfim, aconteceu um monte de coisa. E eu passar o resto da minha vida sem viajar. Por conta dessa viagem que não foi legal. É o que a gente faz o tempo todo. Nós pegamos experiências que não foram bacanas. Nós pegamos episódios que aconteceram. Nós nos prendemos. Acontece um monte de coisa legal durante o dia. Acontece uma coisa ruim, o teu dia acabou. Meu dia foi uma porcaria, meu dia não foi legal. Foi um episódio. Que às vezes durou 5 minutos, às vezes durou 10 minutos, às vezes durou 2 horas. O dia tem 24. Mas a gente tem essa tendência de só olhar o que tá ruim. Então, a primeira lição para a prosperidade, gente, pra gente começar a dar um arremate, né, que tá quase dando horário de terminar, e meio que sintetizar a coisa. Não acontece sem atitude. Não acontece sem coerência. Se eu quero uma vida melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor na minha vida. Não interessa a opinião dos outros. Opinião legal é legal para ser analisada, não para ser simplesmente uma desculpa porque eu não quero tomar atitude. Eu não quero assumir o risco de dar errado. E aí eu uso da desculpa, da opinião do outro, para simplesmente não agir ou agir de determinada forma. E o principal ponto, eu tenho que acreditar. Eu tenho que querer ser melhor. Nada muda na nossa vida se você não acreditar. Se você não quiser que ela melhore. Se você realmente não confiar. Não adianta nada eu falar que eu quero uma vida melhor. E nos próximos 5 minutos eu respirar e me lamentar. Porque nada é do jeito que eu queria que fosse. Tudo é um processo.
da plantação da semente à venda da colheita do pomar. Se eu quero uma alteração de vida, se eu quero uma vida mais próspera, eu tenho que me dar ao trabalho de preparar o terreno, de capinar, de plantar. Ou seja, não vem nada sem que eu tenha atitudes concretas para. É muito legal esse pessoal que fala, não, você pensa positivamente, você repete 30 vezes tal frase. Vai lá. Me fala quem, além do pessoal, da pessoa que faz a propaganda, tá com dinheiro. Quantas das pessoas que seguem, repetindo exatamente as frasezinhas bacaninhas tal, alteraram a própria vida. Então eu convido vocês, e quem mais vier assistir no futuro, a procurar olhar para a vida de uma forma diferente. Primeiro, ser grato pelo que se tem. Não interessa se a tua casa não é do jeito que você gostaria que fosse, se a pessoa com quem você está não é do jeito que você gostaria que fosse, se o seu filho não é do jeito que você gostaria que fosse, a tua família não é do jeito que você tem. Se o teu corpo não é do jeito que você queria que ele fosse, ele é funcional, ele é perfeito. Ele te leva para cima, para baixo, você ouve, você escuta, você se comunica, você fala, você tá com internet me ouvindo. Num mundo onde pessoas, algumas delas não têm nem água. Isso já é motivo suficiente pra gente ser grato. Pra gente enxergar que eu tenho tudo na minha mão. E se eu quero uma realidade diferente, não depende de ninguém. Não depende de Deus, não depende das pessoas. Depende de eu querer ser a melhor versão de mim. Obrigada. Gratidão a todos. Vejo vocês semana que vem. Fiquem com Deus.